Olá, Olá, Michele. tudo bem? Tudo jóia, minha amiga? Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, como que estamos? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Meio Graças friozinho a aqui hoje. Deus. Que bom. Aqui tá tendo uma Tudo bem. leve chuva forte, sabe? Então a gente achou que nem pudéssemos fazer essa live hoje, porque caiu tudo aqui um pouquinho mais cedo, mas graças a Deus voltamos, né? Estamos de pé. Graças a Deus, né? Que bom. Sempre que Ah, chove acontece. É, exatamente. Vamos voltando aí, né, às nossas tarefas, né? Nosso segundo encontro do ano hoje, né? A gente está muito feliz de tê-la aqui com a gente hoje. A gente espera que essa noite seja uma noite de reflexões sobre o tema, que é fundamental também para todos nós, né? Que a gente lide com isso de uma forma mais espírita, né? Isso. Madura, consciente. Sejam todos bem-vindos. Vamos tomando aí os seus assentos. E a gente vai começar então fazendo a nossa prece de hoje, né, amiga, para a gente se conectar aos nossos amigos que estão aqui conosco também, para que ele nos intua. Então, convido a todos a fecharem seus olhos, acalmarem-se, a serenarem nosso corpo, nosso espírito, ligando ao amor de Deus que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, ligados por uma causa, para que nós possamos aprender, desenvolver-nos enquanto seres encarnados e espíritos vivenciando uma experiência terrena. Que os nossos anjos da guarda, que os nossos espíritos de luz que nos acompanham, nos intuam hoje desse estudo, abençoe tanto nós aqui que estamos conectados, quanto os nossos entes, amigos, familiares que estão em casa. Abençoe o nosso lar, a nossa casa material, e que nossos espíritos estejam unidos ao amor de Deus. Agradecemos pela chance da vida, por esse encontro, por esse estudo que nos causará reflexões, reflexões estas que nos levará ao entendimento de nossas dores, sofrimentos, doenças do corpo e da alma. Agradecemos, Senhor, pela vida de todos que estão aqui e que aqueles seus filhos desencarnados que vincularem-se a esse estudo também aproveitem-se dele. Obrigado pela chance de estarmos trabalhando em favor de nós mesmos, com as bênçãos do alto. Esteja conosco, Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Martiele, seja bem-vinda mais uma vez. Para quem não conhece, a nossa amiga nova, né, da Casa do Caminho, Martiele é de Dores do Indaiá, Minas Gerais. Ela é Dores de frequentadora. Campos. Ah, desculpa. Desculpa, como? Dores de Campos. Dores de Dores de Campo. Campos. Olhei errado lá, me Isso. desculpa. Não, Frequentadora sem da problema. Casa Espírita Nosso Lar. Ela tem perfil lá no Insta, né, para divulgação de literatura espírita interessantíssimo, que se chama Espiritize-se. Tem quase que fazer um treino, né? Um Espiritize-se. trava-língua. E ela está aqui hoje para a gente tratar de um assunto importantíssimo, né? Não somente para nós espíritas, mas para todos nós que estamos aqui, né? Que seriam as doenças do ponto de vista espírita, né? A gente vai colocar aqui a imagem para que, gente, acho que eu vou ter que deslogar rapidinho aqui só para me achar essa. Achei. Aí, Aconteceu alguma coisa aqui com essa câmera que não está certo. tô te cortando aí. Tá me cortando. Eu não sei porque que a câmera me colocou lá em cima. Então, gente, então para eu não ficar fora aqui, eu vou ter que abrir mão da nossa imagem aqui. Engraçado porque antes eu ficava embaixo e o Insta me colocava em cima, mas agora acho que a gente vai ter que ficar sem ela por enquanto. Então, beleza, vamos retornar aqui. Pessoal, como todos sabem, né, nosso encontro aqui, ele tem no máximo de 1 hora.
e a gente divide em 2 instantes aí de aproximadamente, não que a gente tem que seguir, né, de meia hora, 40 no máximo, para a gente discorrer com a fala, né, para que a nossa companheira discorra sobre o tema, e a gente desabilita a caixa de comentários aqui, e após esse período a gente abre a caixa, porque a gente gosta de comentar, de palpitar, de perguntar. Mineiro gosta, né, amiga? Então a Gosto. gente vai Com voltar certeza. aqui e a gente vai poder perguntar, tirar algumas dúvidas com ela, né? E a gente vai poder dissertar um pouquinho melhor sobre o tema. Peço licença aqui a todos os nossos amigos para a gente desabilitar a caixinha de comentário. Amigo, então, seja muito bem-vindo de novo, né? A palavra é Obrigada. toda sua e daqui a pouquinho a gente se encontra aí para a gente tirar algumas dúvidas, ok? Tá ok. Eu agradeço, primeiramente, o convite, a oportunidade. E a gente veio com um tema hoje muito abrangente, tem muita coisa para falar. Então, eu tive que enxugar um pouquinho aqui e tentar falar de uma maneira geral, né, mas que vai dar para todo mundo levar em consideração o todo e o individual. Primeiro, eu trouxe o conceito da palavra doença, né, que a gente precisa saber para poder levar ela para o lado espiritual. A doença é uma condição particular, anormal, que afeta negativamente o organismo, estrutura e função de parte ou de todo o organismo, e que não é causada por trauma físico externo. Então, o conceito dela já traz que ela não é causada por fator externo, ela é causada por fator interno. Vem dentro do corpo físico e o próprio corpo provoca essa luta do corpo consigo mesmo. Elas podem ser congênitas, aquelas doenças que as pessoas já nascem com elas, adquiridas, contagiosas, psicossomáticas, tem vários tipos de doenças, né? E a doença, ela se origina na alma. Por quê? Quando a doença aparece, ela se manifesta, ela se torna um sinal de que tem alguma coisa errada. Esse sinal chama atenção, ou deveria chamar, né? A gente começar a se questionar. Por que isso está acontecendo? Como isso chegou nesse ponto? Então, leva a gente àquela famosa autoavaliação, né? Que tudo na vida é isso, tudo na vida é a autoavaliação, é o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento. E a gente encontra, quando a gente faz essas questões, esses questionamentos, a gente encontra aí o conceito próximo, ou o conceito, né, real da lei de ação e reação. Mas vamos com calma, né? Até a gente chegar lá demora um pouquinho. Tem um relato para falar para vocês, o que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Eu não era espírita na época, né? Eu cresci em família católica, então eu não tinha essa ideia, né, esse conhecimento. Mas eu tinha eu tinha uma intuição, vamos dizer assim, de que eu precisava passar por aquela situação. Eu tive uma doença crônica renal, meus rins pararam de funcionar, e ali do nada, foi uma coisa bem assim, bem de repente. Então, com 15 anos, a gente está começando a entender a vida, está começando a vida social, começando muita coisa. E eu fiz, assim, sem ter muito conhecimento, eu fiz esse questionamento. Por que isso está acontecendo? Como que isso está acontecendo? Naquela altura, eu não tive tempo de prejudicar a minha saúde, né? Eu não tive tempo de fazer umas coisas tão erradas que ia prejudicar a minha saúde. Mas eu não sabia as respostas, mas sabia que eu precisava daquela situação, por algum motivo. E depois de muito tempo, as respostas começaram a vir, né? Se não foi nessa encarnação, se eu não fiz nada de errado agora, provavelmente foi em tempos passados. E eu precisava espelhar isso agora, não é verdade? E a gente pergunta, muitas vezes as respostas não vêm na hora, né? A gente, com um pouco de conhecimento, com um pouco de estudo, ou conversas com pessoas que têm esse conhecimento, a gente pode entender, pode perceber que a doença, ela vem do espírito, ela é só o corpo é só um reflexo. E, aliás, o corpo é utilizado para isso, né? Para refletir o que
que o espírito precisa refletir e um veículo, né, que o espírito precisa para o seu processo de evolução. Como eu disse para vocês, se as atitudes do hoje, né, não leva àquela doença, determinada doença, a resposta está em vidas passadas e não tem como a gente saber exatamente o que a gente fez. É onde a gente começa a ter que trabalhar os pontos que a gente acha, né, vamos dizer, não errados, né, mas os pontos que a gente acha que está em desequilíbrio. Os costumes da gente, né, os comportamentos da gente. E hoje em dia, as pessoas andam mais preocupadas com o ter do que com o ser. Então, é trabalhar demais e se cuidar de menos. E tem até uma doença nova, né, nova que eu digo assim, há pouco tempo que estão falando dela, que é o síndrome de burnout. A pessoa o organismo chega num ponto que não dá conta mais. Ele vai mandando sinal e a pessoa não para. Até que chega um ponto que o corpo para por si só. Né? Ou a pessoa chega a desencarnar, tem casos que chega a desencarnar por conta disso, e tem casos que não, que ela tem um infarto, um AVC, alguma coisa assim, mas dá tempo de voltar atrás. Mas é aquele caso, não respeitou os sinais que o corpo estava dando. Né? E aqueles vícios clichês que todo mundo fala, que é o abuso do álcool, o abuso do cigarro, o uso, né, do cigarro, as comidas em excesso, né, passar a noite sem dormir, tudo isso leva o nosso organismo a sofrer um certo desequilíbrio. E a gente trazendo para o lado espiritual, nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. A doença em si, ela pode ser considerada uma expiação, ela pode ser considerada uma prova. Né? Não tem necessidade, eu acredito que não tem necessidade da gente querer saber exatamente o que fez, o que levou, por que, assim, motivo específico, até porque não dá para saber, né? E o corpo da gente, quando precisa de fazer um tratamento, né, aquela doença que precisa de uns tratamentos mais rigorosos, mais pesados, o corpo chega a desanimar, chega a cansar. E aquelas pessoas também que precisam cuidar de doentes, essas pessoas também sofrem um certo cansaço físico. Só que esses momentos de cansaço, eles devem ser respeitados, a gente deve respeitar, deve descansar no momento que tem que descansar, mas não se revoltar, não ir contra as coisas que tem que fazer, que tem que ser, né, que tem que ser respeitado. Voltando lá no meu caso, com 15 anos eu tive que fazer hemodiálise, 1 ano de hemodiálise. E eu via muita coisa ali dentro, né, a gente passando mal, gente mais velha, gente com outros problemas. Mais coisas que eu ficava sem entender. Mas eu levei aquilo, né, sem questionar, sem me revoltar, sem me vitimizar também, levei do jeito que eu tinha que levar. E hoje hoje não, 18 anos atrás, eu fiz o transplante, né, ainda sigo em tratamento. E por que eu estou falando assim, esse exemplo meu? Porque eu vi de tudo ali dentro, eu vi gente revoltada, eu via gente que não fazia o tratamento, eu via de tudo. Então aquilo foi até um exemplo para mim, né, de como agir ou de como não agir. E, assim, a gente aprende a dar valor aos momentos que tá tudo bem, né, tá tudo ok, então vamos trabalhar, vamos observar o que o mundo precisa de mim, o que eu posso fazer, e os momentos que não tá tudo bem, a gente vamos buscar entender por que não está tudo bem, não é? A gente tem que procurar buscar um conhecimento, de preferência um conhecimento do lado espiritual também, porque a gente respeita a medicina, a gente respeita os tratamentos médicos, a ciência, que é claro que precisa, o nosso corpo material precisa disso, mas a gente busca o lado espiritual também. Como Jesus dizia para a gente, orar e vigiar, né? Buscar na oração aquela força que a gente precisa e vigiar o nosso comportamento. Nós temos uma situação, não sei se eu posso falar o nome, né, nas redes sociais, essa situação que a gente está vivendo aí desde o ano passado, uma pandemia, e ela já engloba a doença de uma maneira generalizada, uma doença da Terra, né?
como nas palavras de Valdo Franco, não se passa, né, nada mais, nada menos que o processo de transição planetária. A espiritualidade, ela aproveita aquele momento em que a gente está tendo uma interação inconsequente com a natureza, que a gente sabe que tem, e uns com os outros, e pega esse ser que existe naturalmente, mas ele, no lugar errado, ele vai fazer muita coisa, né, vai causar um transtorno muito grande, igual ele está trazendo agora. E enquanto ele precisa cumprir o papel dele, ele vai ficar aqui. E ele veio trazer para a gente uma maneira diferente da gente ver a vida, né? Quando as autoridades pedem para a gente ficar em casa, isso vai muito além de se trancar em casa mesmo, na casa física. A gente tem que ficar na nossa casa e olhar para dentro de si, olhar o que o meu vizinho precisa, que eu posso, se eu tenho que sair, eu posso fazer algum favor para alguém, ou se eu tenho algum familiar em casa que eu tenho que preservar a saúde dele, e além da minha. Então, tudo isso leva a gente a olhar para dentro. Às vezes, até o tempo mesmo, né? O fato da gente ter que ficar mais quieto, a gente acaba tendo um pouco mais de tempo livre entre aspas, né? E usar esse tempo de maneira mais inteligente, de maneira que a gente vai crescer com isso. E muita gente chegou a questionar, chegou me perguntando, você acha que a humanidade vai sair vamos dizer melhor, vai sair melhor disso? Às vezes a gente não percebe, mas com certeza ela vai sair melhor disso, porque é o propósito do que está acontecendo, né? E a espiritualidade, Deus, não dá ponto sem nó. Se está acontecendo com esse propósito, é porque vai sair assim. Tanto que lá no primeiro livro que Kardec escreve, que é o Livro dos Espíritos, na questão 737, ele pergunta para os espíritos, parece que ele estava até adivinhando o que ia acontecer agora, né? E algum tempo atrás, ele pergunta qual que é a intenção de Deus quando permite esses flagelos destruidores da humanidade. E os espíritos vêm responder que é para acelerar a evolução da humanidade, né? Que a gente levaria, às vezes, tempos, né? Milênios, para conseguir, e vem esses flagelos, essas doenças, as pandemias, enfim, para acelerar isso um pouco. E a gente pode levar isso para o lado individual também, né? Às vezes a pessoa precisa trazer alguma enfermidade para poder acelerar o seu desenvolvimento. Porque se vir tudo bem, tudo saudável, ela não vai, ela vai se perdendo caminho de novo e vai só atrasando, só virando uma bola de neve o desenvolvimento, né? E como que a gente deve agir diante disso, né? Diante de uma doença? Tanto no caso da pandemia, que é um caso global, que significa que a Terra está doente, quanto no lado individual. Como eu falei lá atrás, a gente precisa saber o que está acontecendo com a gente, olhar para dentro de si, né? Que é uma coisa muito difícil, o autoconhecimento é uma coisa muito difícil. Às vezes você fica aqui a vida inteira tentando e vai desencarnar, assim, você consegue dar um salto, mas ainda não se conhece muito bem. Mas o autoconhecimento, ele facilita muito o caminho. Você perguntar para si, né, o que eu posso fazer para isso melhorar? Quais são as ferramentas que eu tenho para fazer isso mudar o quadro? Talvez não mudar, mas se eu conseguir conviver com aquilo bem, né, sem criar tanto problema, tanto atrito, né, por aí a gente consegue, mas também ficar só se perguntando não adianta, a gente tem que ter atitude também, né, gente? Tem que ter atitude e buscar observar o que está à nossa volta, né, as pessoas que estão à nossa volta, para a gente poder ter aquela luz que a gente tanto precisa para evoluir. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né, que é o maior capítulo que tem, ele é dedicado aos aflitos, né? Ele vem dizer para a gente que bem-aventurados serão os aflitos. É mais uma forma de consolar, que é a situação que está trazendo aquele desagrado, aquele desconforto, tudo de desagradável mesmo que está acontecendo, aquilo é necessário, e se a gente souber lidar com aquilo,
a gente vai ter a recompensa que a gente merece, né? A gente tem que fazer por merecer. E enquanto a gente estiver tudo bem, com a saúde bem, vamos valorizar a saúde. Não só a saúde, né? Mas tá todo mundo junto, vamos valorizar as pessoas que estão ali na sua volta, né? Então, um momento de alimentação, vamos valorizar aquele alimento. Tudo que a gente tem, todos os recursos que a gente tem, que a gente consegue por nosso trabalho, vamos valorizar isso, porque só na escassez é que a gente, dependendo do caso, só na escassez que a gente dá valor àquilo que não tinha. Enquanto, voltando, né, no caso de doença, se é um caso de não tem cura, né, a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença que não tem cura, entre aspas, ela pode encarar aquilo como uma faca no peito, né, acabou, mas ela pode olhar também como a doença sendo o próprio remédio para ela. E aproveitar os recursos que a Terra oferece, que é os recursos da medicina, da ciência, os medicamentos, os tratamentos, fazer aquilo da maneira correta, da maneira que tem que fazer a sua parte. E, mais uma vez, voltando à questão da oração, usar os recursos da espiritualidade também. E não só pedir a cura daquela doença, mas pedir a sabedoria para conseguir viver aquele momento. Conseguir o apoio das pessoas à sua volta para viver aquele momento. Naquelas aflições, né? E como eu disse antes, a doença ela é do espírito, o espírito doente reflete um corpo doente. O espírito saudável reflete um corpo saudável. Se ela vem é porque a gente precisa tirar uma lição dela e saber tirar essa lição é fundamental. Aí a gente vê naquela questão também, eu estou olhando muito aqui, porque eu estou com o roteiro aqui. Tranquilo, amigo. Desde quando o ser humano surgiu na Terra, lá no Paleolítico, lá atrás, o corpo ele vem em constante evolução. Né? Assim como o espírito evolui, o corpo também evolui. Então, desde lá, o corpo vem se adaptando ao que a humanidade precisa, o físico. E até hoje é assim, até hoje a evolução, né, natural, a evolução cultural, tudo vai acontecendo. Não tem um paradeiro, não. Esse processo está sempre em andamento. Só que hoje a gente tenta adaptar o nosso corpo a coisas que ele não está muito adaptado a fazer. Tipo, ficar sentado 8 horas trabalhando, olhando para uma tela de computador, uma tela de celular. E isso tudo também provoca, né, um descontrole ali dentro do nosso organismo. E ele vai lutar, o nosso organismo vai lutar para manter um equilíbrio. Né? E tem a questão também de quanto mais vive um corpo físico, né, quanto mais velha a pessoa física, mais aquele corpo vai desgastando. Então, são todos processos naturais. Por mais que você cuide, isso vai acontecer. Né? Mais uma vez, a gente tem que saber lidar com isso. Tanto quem está passando por aquele momento, quanto quem está em volta daquela pessoa. E os biólogos chamam essa questão que eu falei antes, né, da nossa adaptação forçada, os biólogos chamam isso de desevolução. Né? A gente acaba que tá voltando, mas não é o raciocínio, não é bem esse. Né? A gente só está tentando adaptar a nossa cultura, porque esse mundo, né, o pessoal quer mais o ter do que o ser, acaba tentando adaptar o corpo nesse ritmo. Mas o bom é que existe uma leva de espíritos, não só hoje, né, já vem um tempo, eles vêm chegando aqui na Terra, para poder mudar isso, mudar esse raciocínio, essa forma de agir da humanidade. E é para realmente fazer a Terra cumprir o papel dela de transformação. Só que é claro que é a gente, né? Somos nós que vamos fazer essa transformação, não é a Terra em si. No caso das doenças em que as pessoas estão a vida inteira ou parte da vida acamadas, impossibilitadas de agir fisicamente, aquelas pessoas também que têm problemas mentais, elas não conseguem ter consciência, né, do que está acontecendo,
É um ponto tão importante também que no Livro dos Espíritos também tem uma parte bem grande considerando essa questão, essas questões. Muita gente se pergunta, e essas pessoas, elas estão estagnadas, estão paradas, a evolução, e não é, a gente sabe que não é. Mesmo o corpo estando impossibilitado, ou a mente estando impossibilitada, aquele espírito está em evolução. Às vezes por desdobramento, às vezes por sentir mesmo o que está acontecendo no próprio corpo, sempre está em evolução. Envolve também as pessoas que cuidam, né, os cuidadores, quem está ali à volta, a família. Todo mundo está envolvido nesse processo. E, para concluir aqui, a gente lembra daquele ser tão perfeito que veio na Terra, né, há 4.000 anos atrás. Jesus Cristo era um homem saudável, de corpo saudável, de mente saudável. E por que ele era assim? Porque ele vivia as leis de Deus. Ele não tinha tempo para adoecer, ele não tinha necessidade de adoecer. Ele veio aqui simplesmente para trazer a luz para o mundo. Ele vivia ajudando pela palavra dele, ou pelas atitudes, pelas curas. Então, ele veio provar para a gente que quem vive o evangelho dele, no caso, quem vive as leis de Deus, não tem tempo de adoecer. Não tem. E se porventura é uma pessoa que já sofre uma comorbidade, ela já tem uma doença, mas ela vive o evangelho, ela torna aquela situação mais leve. Ela torna aquilo menos doloroso. Porque às vezes é uma necessidade, tem que passar aquele momento de dor, mas o sofrimento, como diz aquela frase, né, o sofrimento é opcional, ela opta por não sofrer. Não vou sofrer, vou fazer o bem, vou levar o bem, né, e quanto mais a gente trabalhar nisso, mais a gente alivia essa encarnação e mais a gente alivia as próximas encarnações. Né, quanto mais a gente fizer, melhor para a gente, melhor para quem está à nossa volta. E com um pouquinho de vontade, disciplina, disposição e esforço, o trabalho vem. O trabalho vem, a gente abraça o trabalho e nos momentos que a gente precisar descansar, a gente descansa. Né? A gente sabe que tem momentos que precisa, sim, mas é descansar e no outro dia levantar de novo, com a bateria carregada e fazer tudo de novo. Não é verdade? Enfim, era esse o raciocínio que eu tinha para trazer hoje. Tomara que eu não tenha esquecido de nada. E muito obrigada a vocês pela presença. Imagina, amiga, nós que somos gratos, tá? A sua linha foi perfeita. Eu comecei colocando algumas coisas escritas aqui, porque a gente sempre discute sobre isso também, né? Mas antes de mais nada, eu quero dizer que, com uma pitada de lucidez, né? Conhecimento baseado nessa doutrina tão linda que a gente segue hoje, até mesmo a doença se torna processo de evolução, né? E como que a gente enxergando ela, a gente consegue lucidamente também fazer dela também aquela escada que todo mundo precisa um dia subir e que, como você muito bem colocou, faz parte da nossa escolha, né? O que que eu vou fazer dessa oportunidade que Deus me concedeu de atingir um grauzinho um pouquinho mais alto ali através dessa coisa, né? Doença como um todo, né? Seja ela qual for, né? De menor grau, maior, né? Então é muito lindo a gente saber que mesmo através de uma doença que ainda que limitadora, ainda que mentalmente nos cerceie toda a nossa escolha encarnadamente, ainda assim o espírito vai senti-la, vai aprender com ela e vai evoluir, né? E que lindo a gente saber disso, né? É. Amigos, a gente abriu a nossa caixa de diálogo agora, vocês podem ficar à vontade para perguntarem, comentar, somar com alguma ideia, estudo, fiquem à vontade. E a gente sempre pede, gente, por favor, façam parte, tá? Porque isso aqui é uma reflexão, né? Não é uma exposição somente, né? Ela foi muito bem colocada, mas a gente precisa que vocês façam parte também aí, né? Nossa amiga Rita comentou que descansar faz parte do processo. O que não podemos é desistir
em serviço, no bem e na gratidão a tudo que nos acontece. Sempre teremos forças para descansar e recomeçar. Exatamente. Tem uma Exatamente. frase que eu não me lembro onde que eu li ela, acho que foi ontem ou hoje, que diz que... Ah, não, bobagem. Foi um stories que eu coloquei ontem, falando que quando algum mal, doença que nos vem atingir, ela nos encontra numa hora em que a gente está trabalhando em favor do bem e para o outro, a providência divina, ela muda os planos para que você continue trabalhando no bem. Ou seja, quando o mal, entre aspas, né, vem até o nosso encontro, quando ele nos encontra fazendo algo de útil, de produtivo, trabalhando no bem, a providência benevolicamente, né, não sei se diz assim, ela muda os planos para que você continue, porque o bem sempre vence, né? Não importa Uhum. de que forma ele seja feito, mas ele está sendo feito, né? E uma coisa que você disse, que a gente Isso. sempre diz aqui, né? A dor, ela é inevitável. Agora, sofrer vai da nossa escolha, né? A gente É quer opcional. sofrer, né? A dor, ela sempre vem. E a dor, ela sempre vem como você muito bem disse, você colocou muito bem, como aquele sinalzinho ali, né? Quando acende aquela luz ali, fala assim, ó, alguma coisa não está indo bem, né? Como os nossos jovens de hoje diz, né? Algo de errado não está indo certo, Não né? está indo certo. São aqueles mau usos, né? Mau uso principalmente do nosso pensamento, porque tudo que a gente pensa, todos os fluidos que a gente se permite ligar, eles vão reverberar no nosso corpo físico, porque o nosso espírito está condicionado ao uso do nosso corpo físico, né? Então, pouquíssimos de nós conseguimos nos desmembrar, né? Nos deslocar do nosso corpo físico para a gente fazer algo, né? Então, a gente precisa desse veículo, né? E como ele é a nossa carapaça, né? Como a gente diz aqui, Uhum. carcaça, a gente precisa de saber utilizá-la bem, porque ela é o veículo, né? É. É a nossa casa, né? Tem que Exatamente, isso, cuidar bem dessa casa. exatamente. Nosso amigo Aloysio falou que a dor é inevitável, e isso é exatamente. Sofrimento só sofre quem quer, né? Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução dela. Execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito. Se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por prazo indeterminado. Exatamente, amigo, é essa frase mesmo. E que bom que a gente sabe disso, né? Porque sabendo Uhum. disso, a gente se dispõe, se candidata a realmente estar trabalhando, né? E coloquei alguns Isso. pontos aqui, amiga, para a gente falar, que eu acho importantíssimo, para a gente frisar. Quando você falou que doença é uma condição particular, anormal, que afeta negativamente o organismo, parcial ou total, e que não é causado por fator externo. É justamente isso, né? Isso. Joana de Ângeles trata muito bem isso, né? Em a gente condicionar, primeiro de tudo, mesmo que a gente não saiba como que seja feito, nós vamos adestrar, como eu digo, o nosso pensamento, porque o pensamento ele é finalizado, né? A linha onde ele termina é a nossa como a gente age, né? É o nosso comportamento, é a nossa atitude, a nossa índole. Mas ele passa pela construção do sentimento, né? E ele reverbera em sentimentos, e esses sentimentos são finalizados, né? São terminados conforme a nosso modo de ser, né? A gente age, a gente fala só daquilo que a gente está cheio. Se a gente trabalha com Uhum. amor, carinho, com a aceitação, normalmente os nossos gestos vão coincidir com esses, né? Mas normalmente a gente sabe que muitos de nós a gente ainda se comporta de maneira é, inadequada, digamos assim, né? Porque a gente sabe Isso. que nós vamos ter atos infelizes, mas que todos eles vão ser parte, né, do nosso caminho e vão nos dar suporte também para ser quem nós somos hoje, né?
E essa causa, ela não é externa, né? Ela é interna. Então, Ela é eu interna. lembro muito bem de do primeiro encontro do estudo do NEP, dos amigos lá da rede Amigo Espírita que a gente fez ontem. E o doutor Lúcio, ele falou de um caso de uma senhora que descobriu que tinha câncer e que tinha poucos meses de vida. Então, ela fez essa escolha que você fez, né? O que que eu vou fazer de uma doença que provavelmente vai cercear a minha vida física, né? E aí ela escolheu ser feliz. Ela escolheu realizar todos os sonhos dela de vida, ela escolheu se permitir e ela fez isso com tanta entrega, é, com tanto carinho, com tanto acolhimento com ela mesma, que passado esse tempo que eles disseram para ela, eles fizeram novos exames e constataram que não havia resquícios de câncer mais nela. E aí o médico, brincando com ela, ela falou assim, o câncer deve ter achado tão bom a sua felicidade que ele não quis mais ficar junto de ti, né? Então, é isso que a gente Uhum. precisa de fazer essa escolha. Qual é o tipo de escolha que eu vou fazer com a doença que vem para me ensinar? Se eu Isso. permitir que ela me tome, né? Que ela me apodere, ela vai me apoderar pela minha fragilidade. Mas é justamente nesses instantes em que a gente é provado, a gente é testado, que moram os maiores ensinamentos, né? Como você disse, né? Seria muito cômodo, né? Seria muito fácil e seria até mesmo, diria, muito inútil vivermos numa vida que realmente ela era plenamente saudável, porque a gente precisa de estímulos para desenvolver. Aqui nós não estamos dizendo que nós não poderemos evoluir sem doença. A gente pode, né? Nós temos as Uhum. chances de escolha, mas na maior parte do tempo, essas doenças, né, esses desafios nos impulsionam a querer desenvolver. E para a gente sair dessa fase, né, difícil, normalmente a gente utiliza do ensinamento, como você muito bem colocou. Se eu não souber utilizar o ensinamento para aquele caso, na maioria das vezes a doença ela me vence e a gente sabe que a doença ela não vem para o corpo físico, ela vem para o corpo espiritual, né? Se eu não Uhum. me engano, na obra Paulo e Estevão, tem uma parte em que eles citam, né, que a doença ela vem para o espírito. Se o seu espírito estiver curado, como é o caso dessa jovem aí que a gente falou, né, a Uhum. doença ela não mora mais ali, ela não enxerga o porquê de estar ali, sendo que eu já me ressignifiquei, eu já aprendi, então não tem porquê dela estar lá, né? Uhum. E você falou também sobre quando a gente é posto a esse desafio, a gente se questionar, mas não é se rebelar, não é se revoltar, né? Como foi o seu caso, Uhum. você, graças a Deus, teve o discernimento de se questionar e de tentar encontrar dentro de si, porque a gente sempre pergunta para Deus, querendo que essa coisa venha de fora, né? Alguém chegue para É. nós, que conte, Matiele, você teve essa dificuldade porque isso, por aquilo, né? Mas Deus dá as condições para a gente procurar, né? E a gente sentindo Uhum. dentro de nós, né? Nesse seu caso, você teve a graça e a honra de conhecer pelos doutrinamentos, né, espíritas que pode ter sido uma causa de outra vida que hoje eu estou expiando, né? E aí, como você muito bem Uhum. colocou, a doença pode ser também prova, como pode ser expiação. A gente precisa de ter esse discernimento, né, e o tato de sentir qual é a finalidade disso, né? Nessa vida, eu Isso. fiz tudo certo? Ah, eu fiz, então deve ser uma prova, né? Ou nessa vida, será que eu cometi alguma falha grave? Ah, então acho que eu espiei aí, né? Alguma coisa, né? Uhum. E O interessante é pode falar. que quando aconteceu, te cortando um minuto, Não, quando aconteceu isso, eu questionei, mas eu não questionei para outras pessoas, não. Não perguntei meu pai, minha mãe, o médico, o padre, não perguntei, assim, eu perguntava para mim mesma. Por que que isso está acontecendo comigo? Né? Como assim? Mas, como eu disse, a resposta não veio na hora, ela veio depois, uns tempos depois, mas veio, né? Tem que ter um pouquinho de exatamente. paciência. É exatamente esse se questionar, né? Muitas Uhum. das vezes, né, eu já me coloquei isso e coincidentemente compartilho, né?
eu acho que eu cometi alguma falha muito grave eu nessa vida na próxima, como com os meus rins aí também, porque eles sempre apitam, né? Ou seja, eu tenho cólicas Uhum. assim periodicamente e na maioria das vezes eu mesmo me pego falando assim, ó, tá vendo, Augusto, hoje você não tomou água aí, ó, deu no que deu, né? Ou seja, vai É, lá, toma água, para, reflete a hora você, como você muito bem colocou, a hora de trabalhar, tá certo, mas a hora de é, descansar, ela é necessária. A gente precisa uhum, de compreender que a hora para o repouso, para restabelecimento das forças, ele é tão fundamental quanto a hora de trabalhar, porque para a gente empregar as forças, a gente precisa de ter fonte delas. E de onde que eu vou tirar a fonte? Do meu descanso, é, né? Da nossa regeneração, e a gente precisa de dar o tempo a elas, né? Você muito bem colocou que hoje em dia a gente vive uma vida que a gente precisa muito de ter, e para ter eu preciso de me desgastar ao máximo, né? De trabalhar até ao ponto em que minhas forças simplesmente é, acabam. E aí eu não exato. tenho mais o que ser feito, né? Não tem fontes para me recuperar, né? E aí a gente Uhum, focando mais no ser, aí eu vou entender que espiritualmente eu preciso de me descansar e na maioria das vezes a gente não tem essa chance mais de uma vez, né? Normalmente quando a gente exaure essas forças, as forças acabam-se e infelizmente a nossa vida física cessa, né? É, uhum. pegando um pouquinho nesse ponto aí, amiga, conta para a gente um pouquinho sobre como é vista essa doença, como é sentida a consequência de uma doença causada nesta vida por irresponsabilidade minha, porém no plano espiritual. Quando desencarno, né? Como que o espírito ele se enxerga, como que ele se sente quando ele comete uma falha muito grave para com o corpo físico dele e essa doença reverbera na vida enquanto espírito. Então, a gente tem um exemplo clássico do André Luiz, né? Ele, ele fala para a gente como que ele até dá o nome de suicídio inconsciente, né? Que a gente maltrata o organismo aqui, às vezes sem saber o que está fazendo, sem ter muita noção de que aquilo é prejudicial, e do outro lado aquilo vem à tona, a pessoa continua sentindo aquela dor que não é física mais, mas ela continua sentindo, e aquilo ainda pode levar ela para um lugar, para um espaço, vamos dizer assim, né, desagradabilíssimo, chamado umbral, como, né, ela não tem nem condições de não tem condições nem de entender o que está acontecendo ali, nem de se elevar, nem de equilibrar, pelo menos, a situação. Né? Que o corpo fica aqui para acontecer o processo de decomposição e tudo mais, e o espírito continua sentindo aquelas dores da doença própria, duas vezes dos vícios, né? Que vai, mas os vícios continuam. E a gente tem relatos também, eu não me lembro mais aonde que eu vi, quem contou, mas eu sei que o espírito sente até a decomposição do corpo, o processo de decomposição, né, não só a dor causada pelos abusos, né, às vezes até por uma doença que ele precisava espiar, ele sente, inclusive, a decomposição, né, de tão grave que aquilo fica, às vezes tanto tempo que ele demora para entender, para compreender, para sair daquela situação, que ele vai continua sofrendo. Eu já vi também, o pessoal daqui da minha cidade comentou, espírito que às vezes foi morto, esfaqueado, ou curtido, alguma coisa assim, né? Não é uma doença em si, né? Mas foi um abuso. E que continuou sentindo aquela, aquelas dores, aquela sensação física e levou para o outro lado. Então a gente vê por aí que pode acontecer, não é? Exatamente. Eu queria agora, para a gente focar um pouquinho numa pergunta até de uma amiga nossa aqui, a Amanda. O que o Espiritismo diz sobre as doenças mentais, depressão, ansiedade, bipolaridade, loucura também, né? Uhum. Então, a gente tem
uma parte bem generosa do livro dos Espíritos aqui que estuda, eu não lembro também onde que está exatamente, que estuda essas doenças mentais. Também pode ser resgate, pode ser, às vezes a pessoa já vem com uma certa tendência, né, à depressão, porque a depressão a gente sabe que ela é causada por desequilíbrios hormonais, mas aquilo leva a pessoa a uma tristeza profunda que ela entra em contato com uma dimensão já mais, uma vibração mais baixa, aquela espiritualidade mais sugadora, vamos dizer assim, e aquela espiritualidade que não está muito bem equilibrada, ela aproveita daquela queda também de energia da pessoa que está sofrendo uma depressão, por exemplo, e ela começa a fazer o processo de obsessão, né? Só que aí já é nos casos mais graves. O caso de doenças mentais, muitas vezes, ela é como uma prova e expiação também. Não é? O espírito, ele fez um uso muito inadequado da sua inteligência, vamos dizer assim, e ele vem nessa vida, vem trazendo essa impossibilidade de usar a inteligência, né? Talvez, assim, talvez de maneira parcial, de maneira total, ele vem com uma deficiência muito grande, né? Um problema muito grande mental, e leva isso para a vida toda, às vezes ao longo da vida ele passa, né, a manifestar isso. Então, assim, a gente não pode nomear, a gente não pode falar que é isso, que é aquilo, mas tem essa explicação generalizada. Pode acontecer, sim. Não sei se eu esqueci de algum detalhe. Ficou ótimo, amiga. Eu queria complementar aqui com uma parte do livro Entre Dois Mundos, do Espírito Manuel Filomeno, que fala sobre as doenças mentais, que eu achei fenomenal. E ele diz que todos os espíritos, todos nós, espíritos, necessitamos da contribuição do sofrimento para nos amoldarmos aos compromissos superiores. Todavia, quando eles atingem elevados níveis, tornam-se insuportáveis e podem levar-nos ao desequilíbrio e até ao desencarne. Ou seja, quando nossas provas, né, elas se tomam em níveis tão intensos que a gente não consegue segurar essa barra, ela fica realmente pesada, a gente começa a entrar nos desequilíbrios, né? E a maioria desses desequilíbrios aí mentais também, né? Embora a gente saiba que tenham causas de outras vidas, a gente também sabe que o quanto eu me dispus, né? Porque eu quis conscientemente no meu planejamento reencarnatório, o quanto eu achei que eu fosse dar conta e o quanto eu realmente eu não dei conta, né? Às vezes a Uhum. gente, né, eu já vi alguns já, né, e assim, às vezes a gente até faz, né, para quem malha e sabe muito bem como é que é. Às vezes você quer assim, vou pegar um pouquinho mais de peso, né, mas porque eu tô pegando pouco. Aí você vai e dobra o peso. Aí você vai pegar o peso, beleza, aí você pega, mas no dia você arrebenta, a coluna vai, né, vai pro mato, e aí você começa a sentir um desconforto tão grande que você começa a não suportar mais, né? E aquilo reverbera de várias formas, né? Aqui ele Uhum. fala muito, muito explicitamente sobre isso, né? De causas de outras vidas que resbalam nessa vida de hoje, em que a gente se coloca em condições de doentes mentais em altos níveis para que a gente possa se espiar, ou seja, aquela forma da gente recuperar, né? Ou seja, eu Uhum. cometi tanta falha, tantos erros, que foi me dada a chance de reencarnar, porém numa situação limitada, para que eu não Uhum. conseguisse somar mais débitos do que eu já tenho, né? E como você muito Sim. bem disse, mesmo que as nossas escolhas, que a nossa consciência física seja cerceada, ou seja, limitada, o espírito, ele aprende muito, mesmo que ele não saiba como se fala, como se expressa, né? As Uhum. condições sociais dele sejam limitadas, o espírito, ele sente aquilo, né? A prova para ele é muito válida. Então, a gente acha assim que quem tem alguém próximo, né, que sofre disso, muitas das vezes a gente pega assim, falando assim, gente, mas como sofre, né? Coitada, ela não tem consciência de tudo isso, né? Mas a gente, né, com base nesses estudos, né, que são belíssimos, a gente entende que sim, é muito válido, né? É Uhum. merecedor, né? E a gente tem que saber que isso é necessário,
porém, como muito bem disse aqui, às vezes a gente não consegue suportar, né? E aí vai por Uhum. caminhos aí que a gente sabe que são caminhos tristes, né? Mas Isso, necessários, às vezes, para aquele espírito lá, né? isso. Através no caso, voltando nessa situação, né, de que o corpo está limitado, mas a gente sabe que através do perispírito, através de desdobramento, enfim, tem várias formas do espírito sentir aquele processo, né? E a gente tem casos de alguns espíritos aí que passam por esses grandes desafios, né, ligados à área de saúde, e que eles conseguiram ressignificar esse fato, né? E eles conseguem dar testemunhos, ou seja, eles ressignificam a sua vida, eles mudam as suas escolhas, né? Até mesmo a sua meta para que eles possam ser testemunhadores vivos, né? A gente sabe de muitos amigos, né? Próximos aqui de mim, a gente sabe do caso da nossa amiga Raisna, que ela teve câncer e que hoje ela é uma propagadora, uma defensora e é uma divulgadora de campanhas para arrecadação de fundos para ajudar pacientes, né, que sofrem desse mesmo mal. E isso é o verdadeiro testemunho, né? Ela entendeu Uhum, a necessidade da ressignificação da vida dela, de qual é o sentido, né? E hoje ela, graças a Deus, está sã, completa, e hoje ela mesmo assim, ela é militante, fervorosa, digamos assim. E esse mês ela vai estar aqui com a gente, e hoje ela conseguiu transformar toda essa dor, né, todo esse sofrimento, que às vezes a gente escolhe também, para ela poder ser uhum, modelo, né, exemplo para aqueles que às vezes passam pela mesma dor ou por uma dor mais forte ainda, e para que eles tomem como base nela também, que falem assim, olha, eu tive a mesma dor, eu senti o que é isso, mas é preciso que você entenda, não é por que você tem essa doença, é para que ela serve. Né? pra A gente quê? sabe que tudo nessa vida é útil, a gente não sabe para quê, mas a gente pode, às Uhum, vezes, escutar a voz de Deus que existe dentro de nós, porque a gente sempre escuta ela. Né? Às vezes a gente faz de uhum, bobo, né? Dissimulado, finge que não escuta, mas no fundo ela está lá dizendo, né? E isso é fundamental, né? exatamente. Amigos, então a gente está caminhando para o final da nossa live de hoje, do nosso estudo, né? Foi excepcional. Achei que a gente caminhou por rumos aí muito bons, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a necessidade que o espírito tem, né? Assim, não é que não querendo dizer, né, que a gente gosta de sofrer, mas como nosso amigo daqui diz, né, Simão Pedro, a gente sofre com gosto, é diferente, É, né? Então, a gente entendendo o porquê que a gente passa por aquela dor, a gente consegue caminhar até mais fortes, né? Então, para quem já isso, teve um fato desse de vida, creio que, sem dúvida, hoje eles ou elas, e elas são muito mais fortes do que antes, né? E elas são suportes para muitos daqueles que daqui a algum tempo também terão alguma experiência como essa, né? Então, uhum, amiga, agradecemos de coração em nome de todos nós, tá? Parabéns pela sua fala, foi fenomenal. A gente é grato por essa chance de refletirmos sobre a importância de agradecer e de nos ressignificar, tá? Desejamos que hoje nós possamos lembrar um pouco mais, né? Toda vez que a gente for convidado, né, a experimentar alguma doença, alguma dor, é, lembrar de querer saber para que nós temos ela, né? Qual é o intuito dela no nosso corpo físico? E será que não é o meu espírito que está doente, né? E eu vou uhum. procurar ajuda para ele, né? Antes de mais nada, né? Obrigado de coração, tá? Fique com Deus e a gente espera que a gente se encontre novamente, tá bom? Tá bom, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e espero também que a gente se encontre novamente em breve. E Amém. convido todo mundo a seguir os perfis, o meu perfil pessoal, Martiele Neri, e o Espiritize-se, que está vindo com um projeto novo a partir de domingo que vem. Oba, vamos Né? lá. É, Projetos novos são muito bons. isso. Vou iniciar lá o projeto dia 14, né, que são domingos com Chico, serão 10 domingos a princípio. Eu vou iniciar com uma live especial com um convidado especial, Luísio, do Reflexões Aloísio, e a gente vai dar sequência nesse projeto. Eu vou publicando lá no Stories,
no feed. E se vocês puderem seguir, eu fico muito agradecida. Convite Para ficar feito, mais por dentro. convite aceito por todos nós, né? Vamos seguir aí a página, e que a gente continue esse caminho juntos, né? Fazendo nossos estudos, mas que a nossa responsabilidade seja de colocar em prática antes mesmo conosco, né? Não com o próximo, né? Uhum. Que a gente consiga entender que às vezes o que a gente fala tem mais a ver com a gente do que Com a com o outro. gente, Mas quem tiver junto também, se quiser vir junto, né? Obrigado com mais uma vez, certeza. Uhum. amiga. Amigos, obrigado pela companhia, comentários, vocês foram muito importantes aqui hoje. Para os amigos que não conseguiram acompanhar esse estudo desde o início, a gente vai subir agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Agradecemos de coração pelos espíritos que estiveram conosco aqui hoje, intuindo a todos nós, abençoando nossos lares e cuidando de cada um de nós e, acima de tudo, ensinando pela luz, né? Amigo, obrigado. Fique com Deus e todos também fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã, segunda-feira. Novamente temos mais um encontro, tá bom? Grande abraço, Matiele. Um abraço, obrigada. Fiquem com Deus. Até a Amém. próxima.